Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, renda louvores a Ele, que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós reconhecemos a tua presença neste lugar, nós reconhecemos a tua vida em nós, o teu favor em nós, através de Cristo Jesus. Tudo que nós somos em Ti, Senhor. Tu és a nossa condição, a nossa justificação. Tu és a nossa propiciação, a nossa condição, a nossa realidade é o Senhor Jesus. Nós somos salvos em Ti, nós somos curados em Ti, nós somos aceitos em Ti, Senhor. Tu és a realidade da nova vida, Senhor. Nós te exaltamos, porque o teu amor vai além do nosso entendimento. O teu amor nos constrange. Nós acessamos, Senhor, as tuas verdades nessa noite. Nós acessamos a tua vida nessa noite. Nós acessamos a tua paz nessa noite, Senhor. Tu és a realidade da nova vida. Aleluia! Toda glória pertence a Jesus, que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu a doença, que venceu a pobreza, que venceu a maldição. A Jesus Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Nós entronizamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Tu és santo, Senhor! Gostaria que você aplaudisse o Senhor. Oh, Senhor, a Ti a glória, a honra, a Ti o louvor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito. Que enquanto a Tua palavra está sendo pregada, pessoas sejam tocadas, sejam curadas. Enquanto a Tua palavra está sendo pregada, pessoas sejam libertas. Tantas pessoas presentes quanto pessoas que estão assistindo pela internet. Que aonde essa mensagem for ouvida, haja libertação, Senhor. Haja vida, eu libero vida neste lugar. Quebrando fortalezas, sofismas. Oh, Espírito Santo, obrigado. Tu és o Deus que traz realidade, a vontade do Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Quantos estão bem em Cristo Jesus? Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ser mais breve, hoje nós temos a ceia, por isso a gente reduziu um pouco do louvor. Queridos, eu queria que você, nessa noite, assim, desse uma relaxada. É bem provável que você vai ser confrontado um pouquinho com algumas verdades que vai sair hoje. Quando eu falo confrontado, é em relação a algumas verdades que você tem na sua vida, ou que nós temos nas nossas vidas. Então, é possível que você vai se chocar, mas segura até o final. Semana passada, nós falamos um pouco sobre os inimigos do espírito e os inimigos da alma. De alguma forma, eu vou continuar um pouco falando sobre isso, um pouquinho mais intenso hoje. Nós falamos que quando nós saímos do Egito e passamos pelas águas do Mar Vermelho, aquilo ali simboliza a morte do velho homem, a autoridade que o diabo tinha sobre as nossas vidas. Amém? A autoridade que o diabo tinha sobre a sua vida, que não tem mais. Quantos podem dizer amém? E a partir dali o diabo perdeu a autoridade, ele era senhor sobre a minha vida, sobre a sua. E ao nascermos de novo, nós não simplesmente nós não simplesmente recebemos uma vida. Nós recebemos uma vida em uma pessoa que é Jesus Cristo.
A Bíblia diz em Atos 17, 28, não sei se está no meu esboço, eu uso muito esse versículo, diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu não posso me esquecer em momento algum que eu vivo nele. Eu não vivo com ele. Eu vivo nele. Eu existo nele. Eu me movo nele. Aonde que eu estou? Aonde é que você está? Nele. Então, qualquer circunstância, você precisa se ver nele. Independente dos seus sentimentos. Abra comigo Colossenses 2,15. Acho que é 2 ou é 1,15? Acho que é... Vamos lá. Às vezes eu anotei errado aqui. Acho que é 2 mesmo. Não, Colossenses 2, deixa eu ver se é isso. 2,15. Colossenses é uma carta cristocêntrica. É uma carta que aponta para a centralidade de Cristo. Eu vou ler 2 versículos para trazer fundamento, para a gente fundamentar a mensagem. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, novamente. E despojando é tirar as vestes, é arrancar. Despojar fala de tirar. Despojando os principados e as potestades publicamente. Publicamente. Não foi escondido, foi publicamente. A vitória de Cristo foi pública. O mundo espiritual inteiro soube que ele venceu, que ele morreu, ele ressuscitou, que ele é a nossa vitória sobre o inferno. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo. Palavra forte, né, gente? Desprezo. Desprezar alguém. Os expôs ao desprezo, triunfando. Diga comigo, triunfar. Triunfando deles na cruz. Vá para Lucas 10. Jesus triunfou. Amém? Jesus é o nosso triunfo. Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas 10, 19 diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo, diga comigo, todo, e sobre todo o poder do inimigo. O que sobra de todo, irmãos? Se eu peguei todo o bolo, o que sobrou para você? Se eu peguei toda a carne, o que sobrou para você? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O que sobrou para ele? O que sobrou para ele? E nada, absolutamente nada. Diga comigo, nada, absolutamente nada me causará dano. Agora eu vou entrar. Há uns 3 anos atrás, eu não me lembro, foi os primeiros anos que nós fizemos a conferência Centralidade de Cristo no mês de maio. Faz mais de 3 anos. 3 anos nós vamos fazer em março que nós estamos aqui. Uns 3 anos atrás, 4 anos, 5 anos atrás, nós fizemos a nossa conferência lá embaixo. A Centralidade de Cristo. Alguns pastores vieram. E eu me lembro que naquela noite eu falei sobre batalha espiritual. Olhe para mim. Eu falei sobre batalha espiritual. E tinha alguns pastores hospedados aqui no Ibis, no Fórmula 1, que hoje não é mais Fórmula 1, é Budget, alguma coisa assim.
Irmãos, nós fizemos aquela noite, eu não sei se foi a primeira noite que eu preguei. E no outro dia nós tínhamos um café com os pastores, um café de comunhão. Ia ter a ministração de manhã, mas os pastores chegariam cedo para nós tomarmos um café entre os pastores. Irmãos, eu me lembro que chegou um pastor assim, pela manhã, que estava na noite, parecia que ele não tinha dormido a noite inteira. Eu olhei para a cara dele, ele estava acabado. Sabe alguém que parece que ficou a noite acordado com o filho porque estava com problema de saúde? Eu cheguei perto dele para cumprimentar. Eu falei para ele, tudo bem? Ele falou, não está bem. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, o senhor sabe quantos anos eu acredito em tudo que o senhor quebrou ontem? Eu falei, não. Você sabe quantos cursos de batalha espiritual eu fiz? Eu falei, não. Ele falou, o senhor quebrou todos os meus cursos numa noite. Ele falou, e você sabe por que eu estou chateado? Porque tudo que o senhor falou é verdade. Mas ele estava desconsolado. Parece que ele viajava o Brasil pregando sobre isso. Eu nunca mais esqueci disso. Eu e o Cleiton nunca mais nos esquecemos disso. A gente sempre fala sobre o assunto. Por quê? O senhor está contando essa história. Porque é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Nós temos uma doutrina no Brasil. E eu sei que quando essa mensagem sobe, eu tomo nos lombos. Mas eu não estou nem aí, irmãos. Eu vou pregar a verdade. Doa quem doer. Bate no que quiser. Eu leio 2 textos e vou te dar mais alguns. A cruz do Calvário é uma obra concluída ou não? Jesus venceu o diabo ou não? Eu vivo em Jesus ou não? Amém. O grande problema é que quando nós não sabemos quem nós somos e onde nós vivemos, nós damos ao diabo mais do que o que ele tem. Quando o homem foi criado em Deus, ele vivia através de Deus, e o diabo, que rodeava o jardim, nunca foi assunto de Deus em relação ao homem. Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, Deus nunca falou do diabo para ele. Por que será? Você não falaria para o seu filho se tivesse um bicho que poderia, com possibilidade de sequestrá-lo? Falaria ou não? Alertaria o seu filho ou não? Deus nunca alertou Adão acerca do diabo. Por quê? Eu falaria. Filho, estou te colocando aqui, tem um bicho que aparece aí de vez em quando, não conversa com ele, ele vai querer te enganar. Eu falaria, não vejo nada de errado nisso, mas Deus, diferente de mim, não falou. Deus não tocou do assunto com o diabo. Leia Gênesis 1:2. Por que Deus não falou? Particularmente eu acredito que Deus nunca falou do diabo para o homem, porque o diabo não seria um problema para o homem enquanto o homem ouvisse Deus. Ainda bem que tem uns 5 que entenderam. Deus nunca falou do diabo para o homem no plano original, porque o diabo não seria um problema para o homem enquanto o homem ouvisse a Deus. Quando o homem pecou, o homem morreu, ele se desligou. A palavra morte significa separação. O homem se separou de Deus. E quando ele se separou de Deus, ele se tornou escravo do diabo. Ele passou a viver através da natureza maligna, que rouba, que mata, que destrói. E essa natureza existe até hoje. Nós não podemos negá-la. O diabo é real? Sim. Ele rouba, mata e destrói? Sim. Nós não podemos negar isso. Então, em todo o Antigo Testamento, em toda a Antiga Aliança, em todo o Antigo Pacto, o diabo é cabeça da terra. Eu não vou falar que ele reina, porque a Bíblia não chama de reino, chama de império. Ele tem um império, ele impera sobre a terra em toda a Antiga Aliança. Nós vamos ver na Antiga Aliança que o mal contamina o bem. Se um homem puro toca no leproso, o leproso contamina o puro. Um sacerdote não podia tocar em alguém contaminado, porque ele era contaminado, ou seja, o mal tinha força
para contaminar o bem. Por quê? Porque quem imperava era o diabo. Ele era a cabeça. Ele era Senhor. E em partes ainda é. Vou tentar explicar isso. Eu nem entrei na mensagem, irmãos. Só li 2 textos. Então, o homem pegou a autoridade que ele tinha. Presta atenção. Os céus são os céus do Senhor. Amém? A terra ele deu aos filhos do homem. Ele deu para nós. Talvez em concessão por um período. Não temos tempo de entrar em algumas parábolas aqui. Sobre o homem que saiu da sua terra, deixou junto com os seus servos, e depois de um período ele voltou. Mas não vamos entrar aí. Não vamos entrar no assunto escatológico, até porque não é minha área. A terra foi dada ao homem. O homem, presta atenção. O homem era senhor da terra. O governo da terra estava na mão do homem. O homem pegou o governo e entregou para um outro senhor. Amém? É como se eu entregasse o meu carro para você e você passasse ele para alguém. Eu passei a autoridade do meu carro para você. E você foi lá e deu para alguém. Agora a autoridade que eu dei para você, você passou para outro alguém. Amém? Talvez não, o carro ainda é meu. Mas estava com você, eu falei, você pode ficar com ele. Você foi lá e passou para outro. Agora quem tem autoridade sobre aquele carro é outra pessoa. Você passou o documento do carro para outra pessoa. É mais ou menos assim que aconteceu. O homem pegou a escritura da terra e passou para o diabo. A morte, o pecado afetou a criação. Romanos capítulo 8 diz que a criação geme, aguardando a manifestação, porque ela espera a remissão. Amém? Então o pecado do homem afetou a terra, afetou a natureza. Quando fala que afetou a natureza, não afetou apenas a terra, o clima, os mares. Afetou a terra. Estão entendendo até aqui? Então acaba com a besteira de falar por que Deus permitiu uma chuva destruir tudo e acabar e matar. Não foi Ele. Mas Deus é todo poderoso, mas Ele é um Deus de autoridade. E Ele entregou a autoridade para o homem passou para alguém. Por que se passa fome? Isso são perguntas ateístas. Se Deus é bom, por que tem o mal? Não tem o mal por causa dele. Tem o mal porque o homem entregou a autoridade que tinha para ele. Entendi, pastor, mas o coronavírus foi ele que mandou. Não foi ele que mandou! É a ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre Cristo. O castigo que nos dava a paz, nos traz a paz, estava sobre Ele. Deus derramou a sua ira sobre Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. A ira que Deus tinha. Eu não estou cancelando o juízo lá na frente. Lá na frente vai ter o juízo e é outro assunto. Vai ter inferno. Isso é real. Mas Deus não está irado com você. Pastor, Deus está irado comigo. Ai de você se Ele tivesse. Ai de mim, ai de nós. Agora, quando Jesus veio, Ele precisava entrar na esfera. Ele precisava entrar na esfera que o homem perdeu. Jesus veio como homem para entrar na esfera de Adão, para vencer a guerra onde ela foi perdida. O homem, por mais que a guerra foi perdida no plano espiritual e deu autoridade sobre um plano físico, natural, Jesus precisava tornar-se homem para vencer o diabo como o homem foi vencido. E Jesus nasce como homem, se esvaziou, tomando forma de homem, semelhança de servo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele abriu mão, abnegou-se do poder de Deus. Ele só
exerceu poder com 30 anos, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Até os 30 anos ele não realizou nenhum milagre. Ele era o Filho de Deus, não tinha uma natureza pecaminosa, nunca pecou, mas o poder sobre ele foi quando ele saiu das águas, que o Espírito desceu sobre ele. Jesus fez o que fez como um homem cheio do Espírito Santo. Ele era Deus, ele era filho de Deus e era filho do homem. São duas esferas. Ele precisava não só apenas ser filho de Deus, ele precisava também ser filho do homem para ter autoridade. Eu estou te dando uma introdução, irmão, para ficar mais fácil. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, Jesus pagou a dívida que o homem tinha, não com o diabo. Jesus nunca pagou nada para o diabo. O homem tinha uma dívida contra Deus. O homem pecou contra Deus. Amém? A dívida foi paga. Pastor, por que uma pessoa, uma criança nasce assim, defeituosa? Por que nasce homossexual? Por que nasce? Não nasce pela vontade de Deus. O homem espiritualmente está morto. Ele nasce a partir das suas emoções. E aí a humanidade passa a se definir. Eu nasci mulher no corpo de um homem. Isso não é assunto para isso, irmãos. Não vou entrar nisso. Mas essa não é a vontade. Deus me fez assim, Deus não fez assim. Todos quanto recebeu, lhe deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, verso 13 diz: os quais não nasceram da vontade da carne e do sangue. Todo homem que nasce, toda criança que nasce, quanto tempo tem esse bebê? Quanto? 2 o quê? 2 meses. Essa criança é inocente por nunca ter cometido pecado, mas é pecadora por natureza. Essa criança, quanto tempo tem? 2 também. É inocente porque nunca cometeu um pecado por atitude, mas é pecadora por natureza, porque a carne nasce através de quem? De Adão. Significa que quando essas crianças crescerem, elas precisam tomar uma decisão por Cristo para que tenham um novo nascimento. Pastor, então se algo acontecer com elas, elas não são salvas? São salvas porque elas são inocentes, porque nunca cometeram. Elas são inocentes, por isso não precisam ser batizadas. Elas são inocentes porque não têm consciência de pecado. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Como é que chama ele? Davi. Davi não sabe o que é crer, ele está dormindo, não está nem aí comigo. Davi não sabe o que é crer e nem se arrepender. É só quando se tem um entendimento. Você está entendendo isso? Como ele não praticou o pecado por ele mesmo, se acontecer algo, se Jesus voltasse agora, ele era salvo por inocência. Mas, por natureza, ele é tão pecador quanto qualquer um homem. Dá para entender isso? Então, Jesus nasceu como homem, mas Jesus não nasceu de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Jesus nasceu de Maria, sem um relacionamento com José. Maria emprestou o útero para que Jesus fosse gerado. Maria deu um corpo, mas ela não deu um corpo através de um relacionamento íntimo. Então Jesus nasceu sem pecado. Então ele não tem pecado, mas ele nasceu como homem, viveu o processo, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Cansaço, fome, sede. Dormia, precisava descansar, precisava se alimentar. Na cruz do Calvário, a batalha foi travada. Amém? Na cruz do Calvário, ele assumiu o nosso lugar. Abra comigo, 2 Coríntios 5. Estou tentando entrar na mensagem, não consigo. 5:21. Para que você entenda o que é a batalha espiritual. 2 Coríntios 5:21. Olha para a sua Bíblia, leia ela. 2 Coríntios 5:21, leia a sua Bíblia, olhe para ela. É a mesma que a minha, pode estar numa linguagem diferente, mas o entendimento é o mesmo. Olhe para a sua Bíblia. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você pode dizer amém?
Aquele que não tinha pecado, que nunca cometeu um pecado, que não nasceu sobre o pecado, Deus o fez pecado. Derramou, colocou todos os nossos fardos, toda a nossa vida, e também nos colocou nele, porque nós fomos inseridos. A obra da cruz, ela não é apenas substitutiva, ela é substitutiva porque nós não tínhamos condições de pagar, mas ela também é inclusiva. Então, meus pecados foram colocados nele, mas eu também fui colocado nele, porque senão os meus pecados teriam sido perdoados, mas o pecador ainda continuaria vivo. Os meus pecados foram lançados sobre ele, e eu também fui lançado sobre ele, para que não apenas os nossos pecados fossem perdoados, mas para que o homem pecador fosse morto. Amém? Estão entendendo até aqui? Então, na cruz do Calvário, o velho homem morreu, passando a viver não apenas em um lugar, mas em uma pessoa, em Cristo. Através do sangue de Jesus, nós recebemos vida. Através do sangue de Jesus, nós recebemos perdão. Através do corpo de Jesus, que nós vamos comer daqui a pouco, nós recebemos vida. Nós recebemos vida através do corpo de Jesus. Esse é o teu corpo, que traz vida. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o diabo. E todos aqueles, presta atenção, todos aqueles que Jesus morreu por todos, amém? Mas só tem efeito a obra da cruz quem reconhece. Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Amém? Então a salvação é para todos, mas a salvação não é para qualquer um. Pronto, pastor, é para todos ou não é? É para todos quanto recebeu, mas não é para qualquer um que ainda não tem aceito. Dá para entender? A salvação é para todos, mas não é para qualquer um. Só quem reconhece. Ele morreu pelo pecado da humanidade inteira. Quem vai se converter daqui a 10 anos, Jesus morreu por ele há 2000 anos. Porém, só acessa quem reconhece a obra do Calvário. Então, a partir do momento que nós morremos na cruz do Calvário, porque quando fala, mas nós já não morremos lá no pecado do Éden. O pecado é separação. No Éden nós nos separamos de Deus. Na cruz nós nos separamos do diabo. A morte no Éden nos separou de Deus. E a morte do velho homem no Calvário com Cristo nos separou do diabo. O diabo não tem mais acesso à nossa vida. O grande problema, irmãos, é que o que nós não entendemos é que nós não fomos chamados para vivermos a partir de nós. Nós fomos chamados para vivermos a partir de Cristo. Eu não fui chamado para viver a partir de mim. Escute, olhe para mim. Não tente agradar a Deus. Você não vai conseguir. Viva naquele que agradou o Pai. Jesus agradou o Pai. E nós vivemos nele. Se nós vivemos no Pai, se nós vivemos em Cristo, nós alegramos o Pai. Se nós não vivemos no Filho, quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Irmãos, presta atenção. É possível convencer Deus? É possível convencer Deus através da oração? É ou não? É ou não? E por que a gente ora tentando convencê-lo? Por que a gente ora tentando convencer Deus? Deixa eu te falar, muitas pessoas sofrem na oração, estão frustradas com a oração, porque elas estão tentando convencer Deus, quando Deus está tentando convencer elas. Elas estão tentando convencer Deus. Deus, em nome de Jesus, me cura. Deus, em nome de Jesus, me cura. E aí tem os irmãos que fazem a oração forte. Deus, me cura. E passa tempo, e jejua, e faz não sei o quê. Jejum não é para você ser curado. Eu estou no jejum, pastor. Deus vai curar. Você imagina Deus olhando assim, falando: eles estão tentando me convencer de uma coisa que eu estou tentando convencer eles.
Eles estão tentando me convencer para me curá-los, e eu estou tentando convencê-los que eu já curei. Ei, tudo que Cristo tinha que fazer, Ele fez. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez em Cristo. Ele curou você em Cristo. Ele abençoou você em Cristo. Ele libertou você em Cristo. Ele salvou sua família em Cristo. Deus salva minhas famílias. Ele diz, eu salvei não só a sua família, eu salvei para a humanidade. Tá, pastor, então como é que eu oro? Dá para o senhor pelo menos dar um toque sobre a minha família? Em nome de Jesus. A minha família foi salva em Cristo Jesus. Eu creio. E, escute, eu estou orando. Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse. Porque toda a minha família foi salva na cruz do Calvário. A tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio, Senhor. Então, obrigado pela salvação da minha família. Ó, veja que eu não pedi nada até agora. Eu só estou agradecendo. Por que eu estou agradecendo? Porque eu não vou tentar convencer Ele de salvar minha família. Por quê? Porque Ele me convenceu que Ele salvou. Pai, obrigado porque minha família foi salva. Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio, minha família é salva. Diabo, eu reivindico a salvação do meu filho. Eu te ordeno, solta! Minha família é salva, eu te ordeno. Não precisa nem gritar desse lado não, pode falar normal. É coisa de pentecostal. Isso é raiz que não saiu ainda. Você está entendendo? Por quê? Porque Jesus salvou sua família. Diga, toda a minha família é salva em Cristo Jesus. Amém. Você não faz campanha para sua família ser salva. Quando você está fazendo uma campanha para sua família ser salva, você está tentando fazer uma campanha para convencer Deus para salvar sua família. Você não faz uma campanha para ser curado. Imagine que você tem comida no fogão, você fala, eu vou jejuar para amanhã eu comer. Mas a comida está lá, você está jejuando para comer quando você poderia comer direto. Pastor, então não precisa jejuar. Jejuar é para outra coisa. Irmãos, eu tenho o hábito, escuta, de jejuar toda semana. 2, 3 dias por semana. Eu preciso jejuar. Eu preciso jejuar. Mas meu jejum não é para conquistar. Não para conquistar o que Jesus fez. Senhor, o meu jejum é para que tenha mais manifestação do amor do Pai em mim. Para que se manifeste o espírito de sabedoria e de revelação. Meu jejum é nesse propósito. Você está entendendo, irmãos? Nós não fomos chamados para tentar convencer Deus, orando, tentando convencer Deus. Deus, por favor, Deus fala, por favor, digo eu fiz isso por você. Oração não pode ser uma tentativa de convencer a Deus. Deus quer que estejamos convencidos de tudo o que Ele fez na cruz do Calvário. Essa é a ideia de orar. Orar é partilhar do coração de Deus. E o que é interceder? Interceder, irmãos, é orar por alguém, por algo, dentro da vontade de Deus, segundo a palavra. Por exemplo, você está orando por alguém, a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que homem nenhum se perca. Amém? Não é da vontade de Deus que homem nenhum se perca, então eu posso interceder a partir da vontade de Deus que eu conheço. É isso que eu preciso entender. O grande problema, irmãos, é que nós estamos tentando vencer o inimigo que foi vencido. Ó, eu estou vendo assim que o diabo está resistindo. Está resistindo o quê? Se ele foi derrotado. Abra comigo Gálatas 2:20. O senhor não crê na batalha? Creio. Claro que eu creio. Só que eu creio com outro tipo de batalha, com outro tipo de mentalidade.
Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja que não está comigo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha onde é que eu vivo, irmãos. Olha onde é que eu vivo, olha onde você vive, em Cristo. Isso aqui não é uma palavra apenas de Paulo, isso é uma palavra para todos aqueles que estão em Cristo, nasceu de novo, não vivo mais eu. Eu não estou dizendo, irmãos, que todo mundo está vivendo a vida de Cristo, mas essa é a verdade espiritual da nossa vida. Cristo vive em mim, e eu vivo nele, eu moro nele, ele mora em mim. Eu entrei nele, e ele entrou em mim. Quando o véu rasgou de alto a baixo, ele saiu para entrar em mim, e eu entrei para dentro dele. Nós fizemos uma fusão. Eu preciso entender, irmãos, que quando a igreja passa a dar ênfase na guerra, ela perde a visão do triunfo. Quando a igreja passa a dar ênfase na guerra, ela perde a visão do triunfo. O triunfo faz a gente... Alguém que triunfou, irmãos, qual é a ação e a reação dele? Alguém que triunfa. Eu ouvi aí. Se alegra. Faz festa. O problema é que nós estamos orando a partir do problema e não a partir do triunfo. Você deveria notar isso. O problema é que nós estamos orando a partir do problema e não a partir do triunfo. Se eu estou orando a partir do problema, eu estou orando a partir do sentimento que eu tenho, do que eu estou sentindo e não do que Cristo fez. Ou seja, eu já estou orando baseado na pressão, no medo, no diagnóstico. Eu não posso orar a partir do problema. A minha oração não é para orar o problema, a minha oração é para orar o triunfo. Dá para entender isso ou não? A oração não é para orar o problema, é para orar o triunfo. Senhor, eu quero te agradecer que sobre essa situação na cruz do Calvário, o Senhor venceu. Eu quero te agradecer porque essa é a verdade sobre a minha vida. Eu te louvo, Senhor. Eu te engrandeço, Senhor, porque tu és a saúde do meu corpo. Aleluia. Diabo, você não tem poder sobre a minha vida. Veja, eu não tentei convencer Deus. Eu me alegrei por aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. O meu relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com Ele, é para partilhar coração. Espera aí, pastor. A gente faz parte do exército de Deus? Fazemos parte do exército de Deus. Mas é um exército de ocupação. Não é um exército de guerra. É um exército de ocupação. Não é um exército de guerra. Eu sei que alguns aqui um pouquinho mais estudados devem estar pensando em alguns versículos sobre guerra. Eu vou chegar lá, fica tranquilo. Você não sabe quem você é, cara. Imagina o diabo olhando para você e dissesse: ai, se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tocava nele, mas eu não posso. Eu tinha 16 anos de idade, faz muito tempo. Eu morava no quintal, minha mãe era espírita, no quintal tinha um terreiro de macumba. Um dia eu estava entrando no quintal, estava tendo trabalho, eu passei, o dono do quintal, do terreiro, do quintal, da casa que eu morava, era o dono, estava possuído. E ele falou: vem cá. Eu falei: eu não te conheço, porque eu sabia que não era o dono da casa, que ele estava possuído. Entrei para minha casa. A minha mãe, que era envolvida com isso, disse para mim depois que saiu.
Na hora que ela me viu passando, ouviu ele conversando, sabia que era eu que estava passando, e ela falou para o demônio: ele desrespeitou você, que eu tinha desrespeitado o demônio. Pode tocar nele. Olha o que a minha mãe falou. Você sabe o que ele respondeu para minha mãe? Eu não posso tocar nele. Ele só tinha 16 anos. E ele disse: eu não posso. Olha, Deus me deu uma visão. O inimigo está furioso com você. Conta do bêbado, porque essa eu sei. Conta, o diabo está tentando destruir a sua vida. Conta outra, mais engraçada, porque essa eu sei. Para! O dia que você recebeu um dizendo: o diabo está mandando mensaginha de amor para você, aí você se preocupa. Que conversa é essa, cara? O diabo está com um plano contra a sua vida. É mesmo? Jesus, o que eu faço da vida agora? Teve algum dia que ele não teve um plano? Só que o plano dele não pode alcançar Cristo. E você está em Cristo. Você vive em Cristo. Eu comecei a mensagem dizendo: não fique bravo comigo, porque as fortalezas que tem na nossa mente não aceita isso. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado a respeitar o diabo. Se Jesus desprezou ele e eu vivo em Jesus, eu não vou dar para ele mais do que o que ele tem. Todas as vezes que tentamos vencer o diabo a partir de nós, estamos ignorando a vitória de Cristo na cruz. Todas as vezes que tentamos vencer o diabo a partir de nós, estamos ignorando a obra do diabo na cruz. A obra de Jesus, a vitória de Jesus na cruz. Estamos tentando vencer ele de novo, quando ele já foi vencido. Ele é o inimigo vencido. O problema, irmãos, é que a gente estudou demoniologia. E eu não estou falando que é errado conhecer o inimigo. O errado é conhecer o inimigo com uma mentalidade fora de Cristo. O problema, irmãos, é que nós estamos presos a uma mentalidade de guerra, quando na verdade nós deveríamos ter uma mentalidade de possessão. Jesus te venceu, e venceu para sempre. Ele não vai descer aqui para vencer você de novo. Você foi vencido na cruz do Calvário. Abra comigo, vamos adiantar. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 até o 5. Segunda Coríntios 10, do 3 ao 5. 2 Coríntios 10, 3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos. Nós sabemos que a palavra militar é guerra. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Verso 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção, a guerra que o apóstolo Paulo está citando aqui é uma guerra de pensamentos e imaginações. Preste atenção, a guerra que o apóstolo Paulo está citando aqui é uma guerra de pensamentos e imaginações. Preste atenção nisso. Abra comigo Efésios 6,12, que é o mais conhecido da batalha espiritual. Eu não disse que não existe batalha espiritual, mas não é uma batalha sobre quem vai vencer. É uma batalha de ocupação. Jesus venceu. Eu agora fui convocado
a possuir o que é meu. Pastor, e todos os textos do Antigo Testamento? Pegue os textos do Antigo Testamento e redime ele. Passa ele pela cruz, depois você funciona. Porque no Antigo Testamento, eu disse quase agora, o diabo estava no comando. A partir do Calvário, Jesus está no comando sobre aqueles que estão nele. O diabo rouba, mata e destrói? Sim. Quem? Quem não está em Cristo. Jesus morreu por todos, mas nem todos se entregou. A terra não foi redimida ainda. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta, perceba, a nossa luta, não a nossa guerra. Se você vê uma luta de UFC, não é guerra, é luta. Se você vê o UFC, não é guerra, é luta. Guerra é outra coisa. E vou te falar o que significa luta aqui no original, já, peraí. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados. Está aqui, pastor, a nossa luta é contra o diabo. Sim, verdade. Sim, contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiro, que nos faz entender que tem uma luta aqui contra principados e potestades. Paulo está dizendo que a nossa luta aqui não é contra carne e sangue, não é uma luta natural. Porém, não é uma guerra, é uma luta. Segundo, olhe para mim, essa palavra luta aqui, sabe o que significa? Ginga. A palavra luta aqui no original significa ginga. Sabe o que ele está dizendo? Ele fica balançando de um lado para o outro para tentar persuadir alguém. É isso que significa luta. Está no original. Ele está gingando na frente, tentando tirar a sua atenção. Por que Paulo não colocou que é uma guerra? Porque a guerra foi vencida. Mas a luta, olha aqui, a luta está aqui, aqui. Mas essa luta aqui eu preciso vencer. Mas a luta sobre o império das trevas foi vencida. Não é a cerca que eu tenho que vencer o diabo. O diabo foi vencido. Presta atenção. O diabo é como se ele ficasse gingando. O diabo fará de tudo para tirar o nosso foco da nossa posição em Cristo. O diabo fará de tudo para tirar o foco da nossa posição em Cristo. Para que você coloque a ênfase mais no problema. Presta atenção. Coloca a ênfase mais no problema do que em Cristo. Se eu estou colocando a ênfase mais no problema, a minha ênfase está no que o diabo está fazendo e não no que Cristo fez. Porque se a minha ênfase está em Cristo, está no triunfo e não no problema. Vamos, irmão, se desarma. Vamos. Deixe essa verdade entrar dentro de você. Quantas vezes nós oramos a partir do medo? Oramos a partir da pressão, a partir da dúvida. Nós estamos orando a partir... Isso são sentimentos que vêm de Deus? Sim ou não? Então estamos orando, irmãos, a partir do problema e não a partir da vitória. Eu preciso orar a partir de Cristo, porque eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2:6. É isso que eu preciso entender. Eu estou lutando Ele. Eu estou lutando a partir. Eu estou encarando o problema a partir de Cristo e não a partir do problema. Por que nós damos mais ênfase, irmãos, no que nós temos que fazer? Abra comigo 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Outro texto bastante usado na batalha. Vamos lá. Eu sei que isso está comichão em alguns, né? Eu sei como é que é isso. Eu também já acreditei nisso.
Se eu não acredito no diabo, acredito. Eu só não acredito que ele tem poder sobre a minha vida. Alguém me disse em certo lugar, você subestima o diabo. E eu disse, você subestima Deus. Vamos lá, 2 Timóteo 2, 3, nós vamos ler até o 6. Preste atenção, só entender um pouquinho de português que você vai entender o texto. Só entender. Participa dos meus sofrimentos. Como? Um soldado. Paulo está usando como aqui, presta atenção. Ele está usando como aqui para representar. Nós vamos terminar de ler. Pastor, não é isso. Presta atenção. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Esse como é dando um exemplo. Você quer ver por que está dando exemplo? Verso 4. Nenhum soldado que milita ou em serviço se envolve em negócio desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, versos 2 e 3, suponhamos que você é um soldado. Soldado que eu digo assim, para guerrear, nós fazemos parte do exército de Deus para possessão, não para guerra. Mas suponhamos que seja para guerra. Então, verso 3 e 4, você está convencido que é para nós sermos como um soldado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado. Nem um soldado que milita, tá bom. Então vamos para o verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado. Por que igualmente? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Verso 6. O lavrador que trabalha. Peraí, então eu tenho que ser um soldado, um atleta e um lavrador. Então, se eu tenho que assumir a posição de soldado para guerrear contra o diabo, eu também tenho que assumir a posição de lavrador. Então, tem dia que eu vou vir todo vestido de exército para a igreja, e outro dia eu vou ter que vir de short, moletom, roupa de correr. E no outro dia eu tenho que vir de chapéu, inchado e tudo. Pastor, que absurdo que você está falando. Pois é, mas esse absurdo que a gente tem que ver. Participa dos meus sofrimentos. Como? Paulo está usando tipos do exército romano. Ele está usando tipologia para dizer isso. Como se você fosse um soldado. Não é que você é um soldado para a guerra. Você é um soldado de ocupação. O que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos decidir se vamos viver pelo que Cristo fez ou pelo que estamos fazendo. Pastor, eu preciso fazer uma quebra de maldição na minha vida, porque a minha avó, a minha bisavó... Ei! Se alguém está em Cristo, não tem passado! Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Olhe para mim, olhe para mim. Você não vai conseguir viver uma vida vencedora se continuar tentando vencer a partir de você. Você não vai conseguir ter uma vida vencedora se ficar tentando vencer a partir de você. Você em si, eu em mim, não tenho condições de vencer o diabo. Não tenho. Não tem? Não. Por isso que Cristo me colocou nele. Nenhum ser humano tem condição de vencer o diabo. Ele está numa esfera inferior ao ser humano. Mas Deus nos colocou em Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. É o que nós precisamos entender, cara. É o que nós precisamos enxergar. Qual é a batalha que nós temos hoje? A batalha da fé. Jesus fez. Eu vou viver a partir do que está feito. Pastor, e quando o diabo criar, desenhar um plano na minha vida, eu vou olhar para ele e falar, no nome de Jesus. Aqui não. Aqui não. Jesus te venceu. Eu vivo em Cristo. Você não tem poder sobre isso. As minhas finanças, diabo, a miséria foi levada no Calvário. Você não tem autoridade aqui. Eu vivo em Cristo. Pegue a sua saúde e veja a tua saúde a partir de Cristo. Pegue o teu casamento e veja a partir de Cristo. Já está dizendo que o diabo não se levanta contra o casamento? Claro, ele sempre se levantou.
Mas como ele vai destruir um casamento que está em Cristo? Escute, eu não estou falando que o diabo não faz. Ele não tem poder para fazer sobre você. Agora, isso não quer dizer que é automático. Você que tem que falar aqui, não. Aqui, não. Ele é intimidador. Nós precisamos aprender a orar, irmãos. Nós precisamos entender, olhe, nós não somos uma igreja militante. Nós somos uma igreja triunfante. Nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante. Nós estamos aqui para viver a vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Nós estamos aqui para nos estabelecer dentro dessa verdade, entendendo, eu não vivo com Cristo, eu não estou sozinho, Cristo está em mim, eu estou nele. Essa é a realidade dessa vida, irmãos. Irmãos, preste atenção, preste atenção. O que o diabo fez no Éden é maior do que o que Jesus fez na cruz. Irmãos. O agir do diabo no Éden foi destrutivo. A obra do Calvário foi paliativo. Por que a maioria de vocês concorda que a obra do Calvário é suficiente, mas nós vivemos como se ela não fosse? Por que nós estamos aqui tentando vencer? Quando a Bíblia diz que sobre todas essas coisas somos mais que vencedores, por que nós estamos tentando vencer? Que coisas são essas, irmãos? São as coisas do porvir. Por que, irmãos, que nós não entendemos e não recebemos e não aceitamos a condição que temos em Cristo Jesus? Eu não estou falando que você é alguma coisa em você, eu estou falando quem você é em Cristo. A sua posição em Cristo. Leia um pouquinho de D.L. Osborne. Leia um pouquinho do Kenneth Reagan. Leia. Pastor, o senhor não acredita que tem principados sobre lugares? Acredito. E a batalha? Não é batalha, cara. É para a igreja chegar e falar: ô capeta, Satanás, filho do diabo. A igreja chegou, o reino chegou, acabou para você. E por que não acontece isso? Não acontece isso porque a igreja vive como se fosse uma mendiga. Ela vive como se fosse uma pedinte. Ela vive com uma mentalidade de 4 paredes e não com uma mentalidade de sociedade. Ela vive com uma mentalidade de benefício próprio, de liberalismo, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma nação totalmente cristã que vota numa pessoa errada. Você sabe por que o diabo está fazendo o que está fazendo? Porque a igreja não ocupou o território que Jesus conquistou. Por que os políticos são corruptos, bandidos, a maioria deles? Porque a igreja disse que a política era do diabo. E se a política é do diabo, o que o diabo fez? Me dá. É minha. É minha. Quantos já ouviram o discurso? Rouba, mas faz. Quer estuprar, estupre, mas não mate. Quantos de nós já votamos em alguém por um benefício próprio? Dentadura, óculos, tinta, banco. Depois você quer o quê? Você quer ter autoridade? Autoridade aonde? A terra não me supre, irmãos. Quem me supre é os céus. Ele é o meu sustento. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. É isso que nós precisamos entender. A igreja, irmãos, ela entrou no mundinho dela. Olha o mundo da igreja. Olha o mundo da igreja. Esse é todo o mundo da igreja.
fala, me fala da batalha espiritual de Gadara, lá de Gadara. Me conta a batalha espiritual que teve lá. Foi 10-0 de lavada no capeta. E olha que era uma legião de não sei quantos demônios. Jesus só pisou em Gadara. Ei, pastor, ele era Jesus, você é o filho dele e vive nele. Jesus pisou em Gadara. Quando ele pisou em Gadara, o possuído, o endemoniado, saiu de lá. Aqui em cima dá para vocês verem melhor. Chegou lá. É como se ele falasse, posso? O diabo fala, posso? Vieste nos atormentar antes do tempo? O que é que Jesus tinha feito? Vieste nos atormentar antes do tempo? Se nos expulsa, até agora ele está no monólogo, não tem um diálogo aqui. Se nos expulsa, deixa a gente entrar nos porcos. Jesus falou para ele, vai. Ele saiu, entrou nos porcos, e os porcos se precipitaram, despenhadeira abaixo, e se afogaram. Cadê a batalha? Cadê a guerra? Aonde o reino chega, o império acaba. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. O que falta é consciência de quem somos, em quem vivemos. O que falta é a mentalidade de reino, de filiação, de nova natureza, de triunfo. Na cruz do Calvário, Jesus venceu. E é a partir daí que eu vou viver. A minha saúde é a partir do Calvário. O meu casamento é a partir do Calvário. Os meus filhos é a partir do Calvário. Os meus relacionamentos são a partir do Calvário. Eu não disse que o diabo não existe. Eu estou dizendo que ele não é mais palho para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que a gente consegue entender isso? E eu não vou orar para convencer Deus. Eu vou orar para agradecer a Deus e assumir a convicção. Eu fui curado. Eu fui sarado. Essa é a realidade dessa nova vida. Mas parece, irmãos, que quanto mais a gente desenha um quadro diabólico mostrando os planos, as artimanhas, e que não sei o que, e que não sei o que, parece que isso, fala, uau. Mas, tá, suponhamos que isso seja verdade. Se isso é verdade, o que Cristo venceu? Ele triunfou sobre o quê? Para quem e quando? Se ele triunfou, o que ele triunfou? Sobre quem? Para quem? E para quando? Ah, pastor, um dia que tiver o arrebatamento. Não, tem crente que tem medo de macumba. Sangue de Jesus tem poder, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda, para que eu vou descer. Você tem medo de macumba? Como é que faz? Que evangelho? Irmão, que garapa que nós estamos tomando. Que garapa que você está tomando. Pastor, é que a pessoa tem um olho gordo. Meu Deus do céu, gente. Me ajuda. Eu sei que se incomoda alguns, mas essa é a verdade, acha na Bíblia. E Deus repreendeu o zóio gordo. Pelo amor de Deus, gente. Eu não
consigo entender isso, cara. Aonde você chegar em Cristo, o inferno tem que ser dissipado. Aonde você chega, as portas do inferno não prevalecerão. Me diga para que isso serve. É isso, irmãos. Resumindo, por hoje é isso. Eu acho que tem muita gente já incomodada demais aqui. Você me chama depois para a Bíblia, a gente senta nós dois, nós três, nós quatro, e vamos para a Bíblia. Para entender o que é que Jesus venceu. Então ele venceu para ele mesmo. Mas ele não tinha nada que vencer, porque o diabo não tinha autoridade sobre ele. O dia que você descobrir quem você é, o inferno está com problema. O dia que você descobrir que você foi chamado para a política, não nessa bagunça, porque a bancada evangélica é considerada uma das mais corruptas em Brasília. O dia que um homem, um jovem em Deus for para a política, não tem corrupção. Pastor entrou lá, se corrompe. O homem é corrompido por causa do pecado. Se o homem está em Deus, irmãos, ele não vai se corromper. É que o dinheiro corrompe. Mentira, o dinheiro revela a corrupção. Por favor, pessoal do louvor. Só quero que você pense algo comigo, por favor. Só quero que você pense algo comigo. Qual é a sua posição em Cristo? Ele venceu, mas você tem que vencer. Ele te salvou, mas você tem que se salvar. Ele venceu o diabo, mas você tem que vencer. Como é que funciona isso? Como é que é isso? Qual é essa realidade? Eu disse que o diabo não existe? Não. Não. Eu disse que ele é bonzinho? Não. Não. Eu só disse que ele não tem mais poder sobre a sua vida. E qualquer coisa que ele está fazendo na sua vida, na minha, na nossa, após o novo nascimento, ele é ilegal. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu sabia que o ambiente ia ficar assim. Oh, Jesus, eu te louvo pela vitória que nós temos sobre Satanás, sobre a doença, sobre a pobreza, sobre as maldições. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque toda a legalidade que ele tinha sobre as nossas vidas, ele não tem mais. Porque agora estamos em Cristo Jesus, somos uma nova criação. Tu és a nossa vitória sobre Satanás. Nenhuma arma forjada do diabo contra as nossas vidas prosperará. Nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pega as tuas mãos, se você puder, e agradeça ao Senhor pela tua filiação. Vamos, agora, agora.
acima de todo poder. No nome de Jesus, a Deus vou cair, pois toda autoridade em seu nome. O inferno tem em seu nome. Os coxos andam. E em seu nome, os cegos em seu nome, os óculos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus. Em seu nome, em seu nome, o inferno caiu, o inferno caiu, os coxos vão andar. Em seu nome, os coxos vão andar, os coxos andam. Cegos vêm, os mortos vivem, os mortos vivem em seu nome. Os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Pega tuas mãos, pega tuas mãos, pega tuas mãos, pega tuas mãos. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, 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 você é livre. Pelo poder de Jesus Cristo, você é livre. Você é livre. Você é livre do pecado, você é livre da doença. Você é livre. Você é livre de toda maldição. Você é livre se você está em Cristo Jesus. Você é livre.
é livre. Eu declaro a vida de Deus fluindo no nosso meio. A paz que excede todo entendimento no meio do nosso ser. Eu declaro a vida do Senhor fluindo no nosso meio. Oh! Oh! Alegria do Senhor marcando o Senhor. Alegria do Senhor marcando o Senhor. No teu nome, Jesus, pra curar, libertar, pra poder no teu nome, Jesus. Pra poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar, pra poder no teu nome, Jesus, pra curar. Olhos fechados. Se posicione dentro da tua filiação agora em Cristo Jesus. Vamos. Se posicione como filho de Deus agora. Sobre a sua saúde, sobre o seu casamento. Se posicione agora. Sobre as suas finanças. Vamos. Vamos, se posicione nisso agora em Cristo Jesus. Sobre todas essas coisas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Senhor, quebra fortalezas aqui nessa noite. Quebra sofismas aqui nessa noite, Senhor. Quebra fortalezas aqui nessa noite, Senhor. Quebra sofismas aqui nessa noite, Senhor. Eu declaro, Senhor, eu declaro a tua vida fluindo neste lugar. Nós quebramos, Senhor, toda doença. Nós reivindicamos como teus filhos a saúde que nós recebemos. A saúde que nós recebemos. A saúde que nós recebemos em Cristo Jesus. Aquela maçã, Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Você creia que a cura está no seu interior, que tudo
Tudo que você precisa ou vai precisar no decorrer da sua vida, Jesus venceu. Aproprie-se disso agora. A depressão não faz parte da sua vida. O medo não faz parte da sua vida, em nome de Jesus. Todo medo caia por terra agora. Toda dúvida caia por terra agora. Toda fortaleza, toda escravidão do pecado seja quebrada agora. Agora, Espírito Santo nos ensina quem somos. Nos revela quem somos. Nos ensina a vivermos como teus filhos. Nos ensina a vivermos como embaixadores, como cidadãos dos céus. Nos ensina a vivermos, Senhor, como gente de outra categoria, de outra mentalidade, como embaixadores do reino, como cidadãos dos céus, aqueles que se posicionam sobre a vitória de Cristo Jesus. Na cruz do Calvário o Senhor triunfou. Na cruz do Calvário o Senhor venceu. A tua vitória foi a nossa vitória. O teu triunfo foi o nosso triunfo. Nós estamos ajustados contigo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tu és a nossa condição. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa paz, Senhor. Vamos, vamos. Abre a tua boca e celebra, Senhor. Olhe para mim, olhe para mim. Já passei do meu horário. Cleito, pode se preparar. Olhe para mim. Atos capítulo 16. Nós vemos o diabo fazendo algo terrível. Olhe para mim. Atos 16. Nós vemos o diabo fazendo algo terrível contra Paulo e contra Silas. Foram presos injustamente, apanharam, foram presos, carcerados. Sim ou não? Foi o diabo que fez aquilo, sim ou não? Qual foi a guerra que Paulo e Silas... Qual foi a batalha que Paulo e Silas fizeram por volta da meia-noite? Eles reagiram ao que o diabo fez ou eles agiram a partir de Deus? Vamos. Por volta da meia-noite eles tinham apanhado, eles estavam lá porque o diabo fez aquilo. O que eles fizeram? Eu vou reagir a partir do que ele está fazendo, ou eu vou agir a partir de quem eu sou em Cristo Jesus? Se eu estou falando que amanhã você pode não ter um problema, não, eu não disse isso. No mundo você tem problema. Que o diabo não vai querer se levantar, eu não disse isso. Eu só disse que ele é derrotado. E que eu não vou tentar vencê-lo. Eu vou me posicionar sobre a vitória que eu tenho sobre ele. Foi isso que eu disse. E que ele não pode tocar na minha vida. Porque eu estou em Cristo Jesus. O
Por favor, só mais um instante, chega as suas mãos e adore a Ele, só exalte a Ele, agradeça a Ele. Agradeça a Ele. A gratidão é a maior arma de guerra. A gratidão, Senhor, pessoas sendo tocadas e curadas e transformadas neste lugar. Esse é um ambiente de glória.